O país inteiro movido por um só objetivo. O mundo paralisado à espera do lance perfeito. E quando ele finalmente chega... Voltamos no tempo, estamos em 1930. Este foi o ano em que ocorreu a primeira Copa do Mundo de Futebol. Os jogos aconteceram no Uruguai, em campo apenas 13 seleções. Na final, os donos da casa ganharam da Argentina e ficaram com o título. A seleção uruguaia também venceu o Mundial aqui no Brasil. O ano foi 1950. Naquela época a TV ainda era assim, em preto e branco. Hoje, com mais cor, mais vida, o verde e amarelo ganham evidência. E agora, em 2014, esta será a nossa Copa, a Copa do Brasil. Chegamos à 20ª edição do evento. Somos a única seleção pentacampeã. E se o assunto é futebol, nosso currículo faz inveja a qualquer país. Vencemos os mundiais de 58, 62, 70, 94 e também 2002. Entre tantas vitórias, vamos relembrar as jogadas, as histórias e as emoções que marcaram as Copas. Em campo, uma seleção de estrelas. Vamos à convocação. No gol, Fábio Araújo. Os zagueiros Josival Pereira e Cláudia Carvalho. No ataque, Laura Luna e Aldo Schuller. E para comandar essa equipe, o nosso técnico, Professor União. Ele que lembra de 2 edições do Mundial. Na Copa de 1970, quando o Pelé comprovou e provou ao mundo que ele foi o único jogador rei do futebol. E outra que me marcou bastante foi a Copa de 1986, quando aquele jogo contra a França, Zico, considerado já um grande atleta no Brasil e de um renome internacional, me perde aquele pênalti. Quando o Zico perdeu aquele pênalti, eu morava ali na Avenida Rui Carneiro, saí chorando pela rua e fui até a praia. Isso ainda trago essa recordação, uma positiva com Pelé e outra negativa com o Zico. Torcedor de verdade, mesmo sofrendo, dá um jeito de acompanhar a seleção. Josival Pereira que o diga, a Copa de 1970 fez ele suar a camisa. Eu era ainda pivete, quer dizer, adolescente ainda. Minha família toda morava na zona rural, fui estar em Cajazeiras. E em Cajazeiras, na verdade, tinha pouquíssimas televisões naquele momento. Nós não tínhamos televisão em casa. Então, para assistir o jogo da Copa de 70, eu já gostava muito de futebol, adorava futebol, jogava futebol o tempo todo. Fiz malabarismo para assistir a Copa de 70. Tinha um televisor na Avenida Presidente João Pessoa, lá em Cajazeiras, daquele preto e branco ainda pequeno, e tinha uma escadaria do Açude Grande, e o prefeito colocou uma televisão lá. A gente sentava lá na escadaria, mas a televisão ficava uma distância enorme, né? Para ver, ninguém só via o barulho e tal. E aí era uma agonia danada para ver os jogos, lá não dava para ver, e eu corria para Carvalho Dutra, que era uma loja que ficava abaixo da difusora Rádio Cajazeiras, mas eles não abriam os vidros não, e a gente ficava olhando pela vidraça aquilo ali. Então foi um sufoco danado para ver a Copa de 70, e eu não esqueço nunca da dificuldade que tive que ver a Copa de 70. Do grito de vitória, vamos a uma lembrança não tão feliz. Copa de 82, que foi bastante difícil para o Brasil. Na primeira fase nós conseguimos passar a duras penas. Na segunda fase, surpreendentemente, conseguimos vencer a Argentina. E aí criou-se uma expectativa muito grande para que o Brasil finalmente pudesse ganhar a Copa, e tinha uma seleção incrível. E aí eu era criança, 82, tinha 7 anos, e comecei a fazer artesanalmente um monte de bandeiras e enfeitei a casa inteira, e foi aquela expectativa para o jogo com a Itália. E aí veio o Paulo Rossi, fez 3 gols, mandou a gente para casa, e eu fiquei extremamente frustrada desde então. Perdi muito do meu entusiasmo para torcer para o Brasil na Copa. E se falamos nos momentos difíceis para a equipe, é aí que a música muda de ritmo. Eu consigo me lembrar assim, da primeira Copa que veio à minha lembrança, é a Copa de 1990. Lembro da abertura da Copa, lembro muito bem de um jogo da Argentina, onde o goleiro Pumpido quebrou a perna no primeiro jogo. E depois a frustração quando o Brasil perde para a mesma Argentina,
com outro goleiro, com o Goicoechea, que assumiu o lugar do Pumpido, e aí foi o goleiro da Copa, né? E o Brasil perde com um gol do Canidia. Essa é a minha primeira imagem da Copa do Mundo em 1990. Mas a Copa que marca realmente é a primeira Copa que eu acompanho o Brasil ser campeão, que é a Copa de 1994, onde o Brasil vinha de um jejum enorme, e aí a imagem do Roberto Baggio batendo o pênalti, passando pela baliza por cima, e a gente sendo campeão é a imagem que eu guardo da Copa do Mundo. A seleção de hoje tem agradado aos brasileiros, mas Aldo Schuller acredita que o desafio não vai ser tão fácil. Jogar com a pressão assim em casa, com pressão que eu digo da responsabilidade, não da torcida, porque a torcida vai estar incentivando ali todo o tempo. Mas a responsabilidade, a pressão dentro de cada jogador não vai ser pequena, vai ser grande. Então essa responsabilidade é que eu quero ver até que ponto vai influenciar no desenvolvimento de cada jogador da seleção. Neste ano, a abertura da Copa cai bem no Dia dos Namorados. Laura Luna serve de inspiração para os casais apaixonados. Foi a Copa de 2002, que foi quando o Brasil foi a Copa do Japão e da Coreia, que foi quando o Brasil foi pentacampeão. Para mim, toda a Copa é importante, né? Principalmente das que eu me lembro, né? Das 2 últimas, tá? 3, 4. Mas essa foi muitíssimo importante porque foi quando eu resolvi morar junto com o Rogério. Então foi em 2002, foi justamente no período que foi sempre nesse mês de junho, julho, e aí ele estava de férias do trabalho, eu também, e a gente aproveitou essa pausazinha aí no período da Copa para fazer a mudança, e a gente chama de nosso casamento. Entre paixões, vitórias e derrotas, lágrimas e sorrisos, já estamos no aquecimento. Falta menos de uma semana, que venha o dia 12 de junho e que o mundo seja muito bem-vindo à Copa do Brasil.